sejam bem-vindos a mais um episódio do SolutiCast. Estamos chegando ao 5º episódio da temporada de 2023. Eu sou a Isa, supervisora operacional e também embaixadora do SolutiMe. Hoje eu vou mediar este bate-papo que será incrível e muito esclarecedor. Vou dizer que estou animada para trocar experiências com vocês e com esse time que vem fortíssimo para juntos explorarmos o universo da tecnologia. Estamos aqui com o Alexandre Torres, nosso diretor de tecnologia da informação, Samuel, que é o nosso coordenador de dados, e também a Jordana, supervisora operacional do suporte técnico. Para quem está entrando agora no mercado de tecnologia, mais voltado para a identidade digital, pode acabar se deparando com diversos termos técnicos, que em primeiro contato pode parecer um bicho de 7 cabeças. Inclusive, até eu tenho algumas dúvidas. Mas hoje estamos com esses profissionais incríveis para mostrar que não é complicado assim. Vamos citar alguns termos que são bastante comuns e explicar de forma mais didática possível. Aproveitando também para puxar o gancho sobre as novidades do sistema, que hoje otimiza muito a vida dos profissionais que trabalham com a identidade digital. Vamos falar um pouquinho sobre o CISAR, sobre o CRM e nossos controles de dados também. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar para se apresentar os nossos convidados. E aí, me contem um pouquinho mais sobre vocês. Pode começar. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Jordana. Oi, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar de novo aqui no SolutiCast. Meu nome é Alexandre Torres, eu sou diretor de TI. E estou aqui para termos dúvidas juntos, tentarmos explicar e, enfim, deixar esse assunto de tecnologia que a gente tanto gosta mais palatável, mais simples para todo mundo. Direto de Belo Horizonte. E aí, pessoal? Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aí firmes e fortes aí mais uma vez. Meu nome é Samuel, né? Falo aqui de Belo Horizonte. Vim para a Solute com o propósito da gente fazer uma transformação baseada em dados. É um assunto super quente no mercado, né? Todo mundo está super precisando, todo mundo está super falando disso. Espero que a gente possa aí esclarecer alguns termos, simplificar um pouco aí essas siglas, né, de dados que não são poucas. Com certeza, Samuel. E aproveitando o gancho, meu nome é Jordana, sou supervisora do suporte técnico, suporte ao cliente final, que é sempre o público que tem mais dúvidas em relação a esses termos técnicos. E é uma das missões que nós temos ali, é esclarecer essas dúvidas, trazendo, de fato, a solução da maneira mais simples possível. A gente entende que são produtos mais específicos, né? São termos realmente mais complexos, mas a gente sempre busca ali a solução da maneira mais simples e rápida possível. Então, essa é uma das nossas missões ali no suporte ao cliente final, que é quem de fato consome ali esses produtos. Boa, hein, Jordana? Então, vamos começar, pessoal. Minha primeira pergunta vai para você, Jordana, já que você falou que nossos clientes têm um pouco de dificuldade com os termos técnicos. E eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre essa diversidade de temas, falando também como que a gente pode desmistificar para esse cliente esses termos técnicos de forma clara, com que ele se sinta sabendo mais sobre o negócio, sabendo mais sobre a solução que ele comprou com nossos produtos, né, e serviços. Bom, essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta quando lidamos com alguém que é mais leigo no assunto. Muitas vezes o cliente ele entende a necessidade de ter o produto, de ter aquele serviço, ele entende que é algo que ele precisa, mas muitas vezes ali na hora do uso, de fato, ele começa a ter as dúvidas, né? E é uma das dificuldades que a gente tem ali no nosso atendimento. Quando a gente tem um hábito maior de lidar com aquilo, né, de lidar com essas informações, todo mundo ali dentro, a gente usa muitas siglas, muitos termos que para nós é algo muito fácil. Mas quando a gente vai passar para quem está de fora, começam a surgir as dúvidas. Então, algo que a gente enfrenta bastante e é muito comum, inclusive, no nosso atendimento, é principalmente sobre a especificação dos produtos. A gente precisa primeiro entender, nós atendemos clientes que são pessoas físicas e também empresas, né, o CNPJ. Então, inclusive, disso aí já é um termo que a gente usa para simplificar, né? Para você ou para sua empresa. A partir daí, a gente começa a ter ali a dúvida em relação ao produto. Qual é o produto que você utiliza, né? Geralmente ali, qual é o certificado que você usa? Olha, eu tenho um arquivo que está aqui instalado no meu computador. Não sei te dizer. Daí a gente já entende, né? Provavelmente certificado A1. Então é esse mesmo, é o certificado que eu uso para emitir nota fiscal.
Então, esses termos, esse uso mais prático, né? Olha, como é o seu certificado, a forma que ele está sendo usada, é algo que a gente tem muito intrínseco no nosso atendimento, justamente para facilitar o entendimento do cliente e explicar para ele o modelo também. Depois disso, inclusive, caso seja necessário futuramente a renovação ou um outro atendimento técnico, o cliente já lembra, já tem aquela facilidade de entender aquilo que ele usa. Outro exemplo também, os certificados A3, né, o certificado A3 com mídia física. Tem o token, tem um cartão com leitora. Mas o que é o token, né? Então, a gente usa bastante também, exemplificando. Olha, parecido com um pendrive, entrada USB. Então, fica um pouco mais fácil para eles entenderem. E o Bird também, né, que é um dos produtos que a gente mais tem ali, clientes, a gente tem mais venda desse produto. Então, quando o cliente entra em contato, olha, eu tenho um certificado, mas ele está no aplicativo no meu celular. A gente já entende, olha, qual é o aplicativo que você usa? Então, fica mais simples da gente conseguir ter esse contato com o cliente, essa proximidade, e usando esses exemplos também para conseguir esclarecer as dúvidas deles quanto ao uso. E, Jordano, me conta um pouquinho quais são as maiores dificuldades enfrentadas durante a comunicação desses termos com o público final. Muitas vezes, principalmente ali voltado realmente para o atendimento do cliente final, é algo que eu até brinco muito com a equipe, né? Eu falo assim, olha, vocês entendem sobre os termos técnicos, mas não quer dizer que o cliente ali, ele vai entender. Então, dependendo do que você for usar, usa um exemplo prático. A PIN e a PUC, né? Ali do certificado A3. Olha, eu bloqueei a minha senha. Aí os meninos, qual senha? A senha que eu uso aqui para assinar. Ah, você bloqueou a senha PIN, eu preciso da PUC? Calma. Não precisa ir com pressa. Explica para ele primeiro o que é a senha PIN, vamos lá. Ele vai conseguir entender melhor. Então, muitas vezes, a gente tem que se policiar também para conseguir ter esse contato mais próximo ali com o cliente final, de modo que ele consiga entender e passar também para a gente a dúvida dele, a dor que ele teve, a dificuldade, para a gente conseguir ajudar da melhor forma possível. Então, primeiro ter essa comunicação mais facilitada, usar exemplos práticos, eu sempre uso isso muito ali com eles, e deixar sempre claro para a equipe, principalmente, ó, galera, vamos ter cuidado, nem todo mundo está entrando em contato aqui realmente sabe, se você usar ali, eles falam muito da DLL, então não é todo mundo que vai saber o que é isso. Vamos lá, tem cuidado primeiro em entender o que ele precisa, vai usando exemplo, vai fazendo perguntas que sejam mais assertivas. Aí sim você vai conseguir solucionar e explica também a diferença da PIN e da PUC, principalmente. Então aí a gente consegue ter essa solução, entendendo e também explicando para o cliente sobre os termos reais. Embora sejam técnicos, são os termos de fato utilizados e a gente consegue explicar ali para esclarecer essas dúvidas no final. Você não pergunta onde está a DLL do seu PKCS11, do Firefox, do sistema operacional do Mac, não. Isso acontece com muita frequência, inclusive, né? Os meninos chegam ali e estão perguntando, calma, se você falar isso pro cliente, ele vai ficar perdido. Ele vai falar, olha, eu não tenho isso. Eu tenho um certificado. É isso mesmo. Bacana. Acho importante isso que a Jordana falou, é um pouquinho sobre personalizar o atendimento. Né? E entender muito ali qual que é a persona que a gente está atendendo, né? Estamos atendendo desde clientes que sabe muito, né? Que manja de tecnologia, a gente atendeu muito desenvolvedor, que sabe de muita coisa. Desde aquela pessoa mais simples ali, que tá abrindo um MEI, né? Que ainda tá começando o seu negócio ainda. Então, é muito importante que a gente personalize esse atendimento para conseguir trazer clareza para esse cliente, porque já é uma coisa muito complexa para ele, né? Então, é importante a gente trazer clareza que ele não tá sendo lesado ali. A gente tá falando um termo técnico que tá por trás do certificado dele, que a gente vai tentar esclarecer para ele de forma mais fluida possível e agradável possível, né? Então, isso é muito bacana, Jordana. Alexandre, me explica aí, como que a criptografia pode proteger os dados pessoais e as transações online dos usuários? Você sabe que isso é um curso de faculdade que você está pedindo para eu te explicar aqui, né? Mas eu sei a professora, Alexandre, você sabe. Bom, criptografia é toda uma ciência de você ter comunicações seguras, né? É um assunto que eu particularmente gosto bastante, é bem bacana, mas a criptografia são alguns algoritmos matemáticos que a gente aplica sobre as informações e transforma essa informação numa informação oculta. Para você conseguir ter acesso a essa informação, você precisa de alguma chave para decriptografar e voltar o seu dado na forma original para que seja útil, né? A criptografia
está em tudo que nós fazemos hoje. E o certificado digital hoje é uma parte fundamental desse processo. Você usa isso todo dia, eu tenho certeza. Cada vez que você fala no WhatsApp, você está tendo uma conversa criptografada por meio de um certificado digital. Só que não é um certificado digital da Solute, é um certificado digital do próprio WhatsApp. Não sei se você já viu, quando alguém de um grupo seu troca o telefone, aparece para você, sua chave com fulano mudou. Como é que funciona isso? Quando você instala o WhatsApp, ele cria uma chave privada sua, que está só no seu celular. E ele pega uma chave pública e manda essa chave pública lá para a sede do Facebook, do WhatsApp. Então, quando eu converso com você, toda a comunicação que sai do meu celular é criptografado com a minha chave privada e você vai usar... Aliás, é criptografado com a sua chave pública, porque eu estou mandando para você, e com a sua chave privada, que só está no seu celular, ela é decriptografada. Então, se essa conversa é interceptada no meio do caminho, ninguém consegue entender nada, porque ela está completamente codificada, completamente criptografada. Isso é o que a gente chama de criptografias com chaves assimétricas. Eu tenho uma chave privada e tenho uma chave pública liberada. Esse tipo de comunicação, sempre que a gente entra na internet e tem um site, que praticamente hoje todos os sites têm o cadeadinho ali em cima, também está sendo criptografado por um certificado digital SSL. Esse sim a Solute tem. Então é isso, a criptografia ela é um dos alicerces invisíveis de toda a comunicação digital que a gente faz hoje. São algoritmos matemáticos muito bacanas, muito bonitos, softwares ao mesmo tempo simples e elegantes, assim, são simples e extremamente sofisticados na sua funcionalidade, equações desenvolvidas por gênios aí que anonimamente mudam o mundo e possibilitam que a gente tenha tanta velocidade nas nossas conversas hoje. É importante também para a segurança, né? Exato. Essa criptografia de dados é muito importante para a segurança. Então, galerinha, comprem nossos produtos. Todo mundo tá criptografado aqui, hein? Você pode explicar pra gente se a criptografia possui algum risco ou alguma limitação? A limitação da criptografia... Vou te dar um exemplo. Sabe aquelas maletas que você tem códigos do lado, né? A gente tem 3 números de um lado, 3 números de outro, então eu tenho de 0000 a 9.999, né? Então eu tenho 1 milhão de possibilidades ali. Essa maleta é segura? Depende do que tem lá dentro. Se eu falar que lá dentro tem R$100, ok. Se eu falar que tem a chave de um carro, meu amigo, eu gasto ali 5 dias tentando 1 milhão de possibilidades. Sim. Né? Então a criptografia, ela é segura na medida do esforço que eu quero empreender para proteger o que eu quero proteger. A Jordana acabou de falar para a gente aqui rapidamente de certificado A1, A3. É a mesma coisa. Um certificado A1 é um certificado mais prático. Ele é um arquivo. Mas por ele ser um arquivo, ele tem uma segurança menor. Eu posso pegar esse arquivo e mandar para 10 mil computadores para todos trabalharem juntos quebrando essa criptografia. Então, o certificado A1 tem a segurança de 1 ano. Por que ele tem a segurança de 1 ano? Porque a gente acha que demora 2 anos para quebrar uma criptografia de um certificado desse. Então, a gente corta pela metade, tem 1 ano. O certificado A3 é uma mídia, já é mais difícil. Então, ele já tem 3 anos, porque é mais seguro. E o na nuvem, que você nem tem acesso físico, você teria que fazer uma invasão física no nosso data center, ele já tem 5 anos de validade. Por quê? São um pouco mais complexos, mas oferecem maior segurança. Então, a limitação da criptografia é a limitação entre o esforço que você quer colocar para proteger e o que você quer proteger. É como na sua casa. Você pode pôr 10 trancas na porta? Pode. Vale a pena. Você vai abrir 10 vezes, fechar 10 vezes toda vez que você sair da sua casa? Então, é sempre essa equação de até onde eu quero colocar a segurança, porque a segurança ela acaba sendo um pouco chata. Abrir senha, não sei o quê, destranca, abre portão, põe digital. E, né, então você tem que balancear entre o tanto que você quer proteger e o que tem que ser protegido. Né? A limitação é essa. Bom, até hoje. Tem um tal do negócio chamado computação quântica, que já existe, está crescendo, acelerado. O computador quântico não é um computador do jeito que a gente pensa, ele não é um computador que você vai ter na mesa, não. Mas ele é um computador que resolve alguns problemas matemáticos
muito, 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 muito mais rápido do que os computadores atuais. E um problema específico matemático da criptografia, que é algo relacionado a números primos, ele consegue resolver numa velocidade muito superior aos computadores atuais. Qual é o problema disso? No momento que eu tiver uma computação quântica que consiga quebrar os códigos criptográficos atuais, tudo que hoje é segredo deixa de ser segredo. Então, tudo que está na blockchain, tudo que as empresas criptografam. Existem pessoas hoje que fazem colheitas de dados criptografados, porque um dia isso vai poder ser decriptografado. Agora, quantos segredos existem hoje que ainda serão segredos daqui a 10 anos? Coisa demais. Né? E quando eu estou falando da computação quântica quebrando a criptografia, a gente está falando algo de entre 5 estourando 10 anos. Então, hoje a gente já tem aí um apocalipse criptográfico se formando e as empresas já estão se preparando para isso, mudando seus algoritmos e tal. Né? Então, quando a gente fala de segurança criptográfica, é seguro, muito seguro. Mas tem uma computação quântica aparecendo aí na esquina que está bagunçando esse cenário. Nossa, muito legal saber disso, né? Esclarecedor. Principalmente dos certificados, que é uma parte que a gente fica com dúvida. Esse que você falou sobre 2 anos e tudo mais, eu não sabia. Confesso. Sim, inclusive o próprio SSL, né, o Internacional, o CAB Forum, fez um acordo reduzindo a validade deles. Eles também, hoje em dia, são 1 ano, chegaram a ter períodos maiores, mas exatamente por essa questão da segurança. Exatamente. O tempo para se quebrar essa criptografia. Exatamente. Então, quanto menor o tempo o invasor tem para conseguir descriptografar, melhor e mais seguro para mim, que sou usuário e tenho ali esse segredo guardado. Exatamente. O SSL, como é um certificado totalmente exposto na internet, o CAB Forum está propondo a redução para 90 dias. Só vai valer 90 dias, possivelmente ainda esse ano. Justamente por isso. E a velocidade também, né? Com que os invasores vão evoluindo. Exato. Quem tem realmente essa malícia, né? Exato. Vai evoluindo e conforme eles vão evoluindo, a gente de cá também, para a segurança da informação, também vai evoluindo para justamente proteger esses dados, essas informações, deixar isso tudo mais seguro. É isso. Muito legal. Alexandre, eu queria saber de você, quais são as vantagens de usar o PKI para garantir a segurança das comunicações digitais? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de PKI, a gente está falando de uma sigla em inglês que chama Public Key Infrastructure, que é o que a gente chama de ICP, a mesma coisa, infraestrutura de chaves públicas. Ela é uma rede de acordos, né, que dá confiança a certificados digitais. Tem duas PKIs, né, 2 ICPs que a gente conhece bem. A ICP Brasil, e a gente acabou de falar outra, que é a da SSL, que é o CAB Forum Web Trust, né? O que é isso? Vou falar primeiro do CAB Forum Web Trust. É um consórcio de empresas que define regras de como certificados digitais SSL, que são certificados para equipamentos, como eles devem ser emitidos. Então tem normas, procedimentos, auditorias, ok? ICP Brasil é a mesma coisa, só que é o governo brasileiro. Definiu normas, procedimentos, auditorias para que empresas se habilitem a emitir certificados digitais. No caso do Brasil, nós estamos falando de SSL também para equipamentos, mas para pessoa física e jurídica. No caso da ICP Brasil, por força de lei, as assinaturas com certificados digitais de pessoa jurídica são válidas para, por exemplo, questões fiscais, nota fiscal, questões contábeis, né? O governo brasileiro, por força de lei, fala que um documento assinado digitalmente com certificado digital emitido por uma empresa que faz parte da infraestrutura de chaves públicas, ou seja, que segue essa norma, é válido. Então, veja bem, isso é um acordo. No caso do Brasil, uma lei. No caso da Web Trust, é um acordo mundial. Por que a gente confia no certificado Web Trust? Porque sim, porque o mundo inteiro confia, eu também vou confiar. Né? Não há uma outra força, no caso da Web Trust, para isso. Então, quando eu faço uma comunicação que ela é criptografada com um certificado SSL, Web Trust, eu confio nessa criptografia porque eu confio em todo um arcabouço de normas e compliances que são publicadas pelo consórcio Web Trust. A Solute hoje,
A gente está se habilitando como um AC global para emissão de SSL. É uma papelada, é auditoria, é equipamento, é trabalho pra caramba para que a gente seja reconhecido mundialmente como parte desse grupo. No momento que a gente é reconhecido e recebe o selo oficial, o nosso certificado digital ele é igual de qualquer outra empresa do mundo. E por que as pessoas vão confiar na gente? Por causa do dono da Solute, por causa do Samuel lá bonitinho em Belo Horizonte? Não, eles vão confiar na Solute porque nós temos um selo de uma PKI, de uma infraestrutura de chaves públicas. A mesma coisa na ICP Brasil. Por que as pessoas confiam numa nota fiscal assinada com certificado da Solute? Porque o governo brasileiro atestou que a Solute é uma autoridade certificadora confiável na infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Então Legal. é isso. Resumindo o que eu falei, é um conjunto de normas que nós temos que seguir para no final fazer a criptografia. Mas essa criptografia final só é confiável porque nós somos atestados por um conjunto de empresas ou governo, e esse conjunto de empresas ou governo é que a gente chama de PKI. Okay? Eu queria saber como que a PKI se relaciona com os conceitos de SSL, HTTPS e VPN. Tá. Você falou de 3 siglas que se relacionam com comunicações seguras, né? HTTPS, SSL e VPN. Basicamente, a gente está falando de eu conectar um computador no outro. E eu preciso saber se esse computador que eu estou me conectando é o que eu queria me conectar. Então eu entro lá no site www.solute.com.br. Como é que eu sei que um hacker não colocou um computador no meio da comunicação e está se fazendo passar por Solute, ou está se fazendo passar pelo meu banco? Como é que eu sei disso? Entendeu? Bom, eu vou responder. Como que eu sei disso? O banco Bradesco, o banco Solute ou qualquer empresa tem que emitir um certificado digital em uma empresa que emite certificados digitais, né? Aí, como nós estamos falando de site, de equipamento, obrigatoriamente nós estamos falando de SSL. É o tipo de certificado que se emite para equipamentos. Então, a empresa vai lá na AC, né, na empresa emissora de certificados, e ela comprova, olha, esse sou eu mesmo, esse site é o meu. Aí tem todos os métodos de comprovação de que o site Alexandre Henrique Parará é meu. Eu tenho poder sobre ele. A partir do momento que eu comprovo, essa empresa me emite um certificado digital que eu instalo no meu site. Então, quando alguém se conecta no meu site, ele pode olhar o certificado digital e falar assim, uma outra pessoa atestou que esse site é realmente o site que você está dizendo que é. Então, isso é o certificado digital SSL, para testar a identidade do site. A partir daí, existe uma troca de chaves criptográficas e eu estabeleço uma comunicação segura, criptografada. Então, os 2 computadores se conectam um ao outro e toda a conversa entre os 2 agora, só os 2 entendem. Aí nós estamos falando que a gente passou a conversar no protocolo HTTPS, que é um protocolo de comunicação seguro, onde toda a comunicação entre esses 2 computadores é criptografado por uma estrutura de chaves que roda em cima de um certificado SSL, né? VPN é uma outra coisa. VPN seria eu estar dentro de uma rede privada, eu fazer uma rede dentro de outra rede. Então, por exemplo, eu estou na minha casa, mas eu preciso acessar um servidor da minha empresa. O servidor da minha empresa, ele não é acessível via internet. Ele não está disponível para eu mexer dentro dele. Eu precisaria ir sentar no terminal dele, abrir o teclado para mexer no servidor, certo? Só que a gente não vive mais em 1980. Então, eu não vou fazer isso fisicamente lá. Eu vou me afastar, eu vou sentar na outra mesa. Aí, para eu sentar na outra mesa, eu me conecto numa rede. Uma rede que está dentro da minha sala, ok? Então aqui eu estou dentro da sala, conectei o cabo de um computador no cabo do outro computador, ali no meu rack. Então daquela mesa ali eu consigo falar e mexer no servidor da minha empresa que está ali do outro lado da mesa, ou na outra sala. Então eu estou dentro da minha empresa, ok? Só que nós também não estamos mais em 1990. Ninguém trabalha mais assim na mesma sala. Eu estou mais longe agora, né? Eu estou em outro prédio. Como é que eu consigo, de um prédio, falar dentro de um servidor da minha empresa
passando por uma infraestrutura de comunicação da cidade, entendeu? Indo para TIM, para Vivo, para o satélite e tal. Isso não pode ficar solto. Então aí existe isso que se chama VPN. Aí sim, eu vou primeiro fazer uma conexão altamente segura, usando credenciais, usando chave, usando certificado digital também. Aí eu estabeleço uma conexão altamente segura entre esses dois pontos. E aí toda essa comunicação é criptografada, limitada. O meu computador, às vezes, ele não vai conseguir acessar nenhum outro site da internet, porque eu não estou mais falando na internet. Eu estou falando lá na minha empresa e lá na minha empresa que está saindo para a internet, entendeu? Então, às vezes, eu vou entrar lá no site do G1, ou seja lá qual site for, na minha casa, mas se eu estou numa VPN, primeiro eu vou lá para o servidor da minha empresa, rodar tudo dentro da empresa, lá da empresa que vai sair para a internet, porque eu estou conectado numa VPN ou num túnel que a gente fala, né? Eu estou lá. Legal. Alexandre, e contribuindo aqui, é justamente o que acontece comigo, né? Um ótimo exemplo, né? A Solute está em Goiás, eu estou em Minas Gerais. E aí, para a gente acessar os nossos sistemas, né, para a gente poder fazer as nossas análises, a gente precisa conectar em diferentes fontes de sistemas diferentes, né? Cada uma está em algum lugar ali. E é curioso, né? Como você explicou os 3 termos, tudo se relaciona, né? Eu que estou aqui fisicamente distante, a gente acaba passando por todos esses protocolos, né? Os protocolos de segurança e os protocolos definidos pelos órgãos, né? Que são responsáveis por isso, né? A própria questão da rede virtual, que é a VPN, né? É a situação minha cotidiana, né? Toda vez que eu preciso conectar em algum servidor da Solute, é protegido por várias camadas de segurança, eu preciso aqui da minha casa me conectar nessa rede, estabelecer um túnel direto, né? Como você falou, né? Passar pela rede do meu roteador, do meu prédio, da minha cidade, do estado, do satélite, para poder chegar aí com segurança, né? E a gente acaba ainda esbarrando numa outra situação, que é a nossa movimentação de dados, né? Quando a gente começa a fazer análise de dados, a estruturação desses dados de diferentes lugares, para a gente poder conectar esses dados, a gente precisa aplicar também várias camadas de segurança. Além desses protocolos todos, a gente ainda passa pela dupla criptografia, né? Que é como se você falou o exemplo da mala, né? Aqui no nosso caso de dados é como se a gente tivesse um carro forte com cartão de crédito dentro, né? Então, a gente tem essa dupla criptografia, que é a segurança no transporte desse dado de um lugar para o outro, né? Que a gente pode brincar aí como se fosse um carro forte, então a gente está passando por lugares que ninguém vai ter acesso a isso. E se alguém tiver, essa rede está criptografada, então não consegue abrir, né? Como se eu tivesse um cartão de crédito com uma senha lá dentro. Então, é curioso como uma coisa vai contribuindo com a outra para a gente ter aí um ambiente seguro. E o mais interessante que para um usuário comum do serviço de ponta a ponta, né, uma pessoa que está usando um certificado digital que tem uma pequena empresa que precisa, por exemplo, ele não faz ideia da quantidade de camadas de segurança que está ali na palma da mão dele, né, às vezes usando um Bird. Então, tudo isso a gente trabalha muito forte aqui no background para que seja simples mesmo para o usuário, né. Ele vê aquele cadeadinho do HTTPS, ele não imagina, né, o tanto de esforço que tem aqui por trás. Mas essa sopa de letrinhas é justamente essa segurança e essa simplicidade que precisa ser, né? Exatamente. Falei tanto de VPN, esqueci do Samuel que usa VPN o tempo todo. Queria só falar uma coisa. SSL e HTTPS é uma coisa que todos nós usamos o tempo todo, sem ver. VPN não. Tá? VPN é um pouco mais chato e só usa quem precisa. Que o caso de Samuel, por exemplo, é um caso típico disso. O pessoal que está assistindo pode até fazer o teste. Entra lá no solute.com.br, clica lá no cadeado. Isso. E você vai conseguir visualizar as informações organizacionais que garantem ali a credibilidade daquele site, né? A autenticidade daquele site, todas essas informações. Então, todo site que você entra é um exemplo mais simples de conseguir visualizar, mas o tempo todo a gente tem essa informação. Você consegue acessar ali daquele cadeado, ter essa segurança e você consegue ver essas informações que são seguras. Então, é algo que tá ali no nosso cotidiano mesmo e muita gente não sabe disso. É isso aí. Gente, fazendo um adendo, né? Eu gosto muito de comprar coisas online. Então, quando eu entrei na Solute, eu já peguei essa dica. Tipo, sempre quando eu vou entrar no site, antes de colocar o cartão ali, né? Efetuar a compra, dar uma olhadinha lá. Essa questão que a gente tá falando sobre o cadeadinho é bem simples. Sempre aparece o cadeadinho e clica lá e você vai conseguir ver a confiabilidade daquele site. Eu faço isso muito, né? Sempre quando eu vou comprar online eu faço isso. Importante essa dica.
E aí, eu queria ouvir um pouquinho, tanto da sua visão, né, Jordana, como ali na área do cliente, o Alexandre, mais na parte de segurança, para explicar pra gente como que o certificado SSL funciona e quais são as principais vantagens de utilizar esse certificado. A segurança do SSL, ela não é só para o usuário, ela também é uma segurança para quem está usando, né? Então, ela é uma troca, né? É mútuo a segurança das minhas informações para aquele cliente. Um exemplo muito prático que nós temos são os e-commerces, no geral, né? Então, eu preciso ter uma segurança de quem está entrando ali para fazer a compra, para eu poder enviar aquele produto. Da mesma forma, quem está comprando também precisa ter essa segurança de que ele está entrando num site confiável, de uma instituição, de uma empresa que de fato está vendendo um produto confiável. Então, os certificados SSL no geral, a gente tem até aqueles níveis, como o Alexandre mesmo falou, né? Depende da quantidade de segurança, depende do que você precisa realmente proteger. Então, a gente tem ali os certificados de validação estendida, que os e-commerces principalmente usam. Tem os certificados de validação organizacional, que tem os dados daquela organização. E a gente tem outros certificados que são mais simples para sites institucionais que têm algumas informações mais simples. Então, isso vai depender, de fato, de acordo com o que você pretende proteger do seu cliente e proteger das suas informações também. Então, é algo que vai depender desse nível, né? Vai depender daquilo que você pretende fornecer ali pro final, pro cliente final, e também da sua intenção quando você acessa um site. Eu posso acessar um site para buscar alguma notícia, que vai ter ali as informações, é um site seguro, ele precisa ser um site seguro para que eu possa ler aquelas informações, mas eu não vou ter nenhum tipo de repasse dos meus dados. Então, ele é seguro para que eu possa acessar, mas não vai ter nada malicioso ali que vai me atacar. Da mesma forma, quando eu já vou fazer uma compra, eu preciso que aquele site tenha uma segurança ainda maior, porque eu vou colocar os meus dados e são dados sensíveis. Então, eu vou colocar, por exemplo, os dados do meu cartão de crédito. Então, isso precisa ter uma segurança maior. Então, para o usuário, para nós, como pessoas comuns, a gente precisa, é uma informação que, inclusive, eu considero até algo básico para a sua segurança, né? Para o nosso cotidiano. Compra na internet, compra online, é algo que eu acredito que todo mundo já tenha feito alguma vez na vida. Tem gente que prefere ir na loja, ir lá, comprar, ver com os próprios olhos. Mas, hoje em dia, a maior parte das coisas que a gente tem são online. Né? Um exemplo, o Bird. Né? Quanto tempo a gente não usou ali? O token era o mais usado, né? Todo mundo. Eu tenho um certificado, tem lá um token. E hoje em dia a gente tem um Bird, que é um certificado extremamente seguro. Tem a autenticação ali de 2 fatores. Então, gera o OTP, o cliente ele tem ali um aplicativo, teoricamente pensa, nossa, é muito simples, eu tenho um aplicativo no meu celular. Mas ainda assim não quer dizer que por ele ser um aplicativo no celular, ele não tenha uma gama de outras coisas por trás que traga essa segurança. Da mesma forma também os sites. Né? Não é porque você acessou ali o seu navegador, acessou um site comum e acha que ali tem algo só simples, né? Só jogar essa informação aqui. Não. Existem várias outras camadas por trás que garantem essa segurança justamente pelo seu acesso. Né? E a informação é algo hoje em dia, com o avanço da informação da internet, que a gente consome o tempo todo. Então é algo que realmente precisa ser muito seguro. Até mesmo pela confiança daquilo que eu estou recebendo, se de fato é algo autêntico ou não. E daquilo que eu repasso também. Então, o SSL, principalmente nos sites, principalmente mesmo voltado para os e-commerces, ele é fundamental. É algo assim que não tem como a gente fazer uma compra sem ter essa segurança do cadeadinho, como você falou, né? Eu acesso o site, eu vejo lá primeiro se ele é confiável ou não, se eu consigo, eu posso comprar isso daqui mesmo que eu vou receber, não vão clonar os meus dados. Então, porque é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Da mesma forma que existem pessoas bem intencionadas, existem outras também muito espertas e mal intencionadas. Então, a gente tem que estar contra esse tipo de ação, justamente para melhorar essa segurança como um todo, né? E são informações cruzadas, né? Eu pego os seus dados, mantenho eles seguros. Da mesma forma, você tem essa segurança para me entregar eles também e a gente faça essa troca. Você sabia que tem certificado para aplicativo também? Sim. É um certificado que chama Code Sign. Cada vez que você publica um aplicativo na loja, fala esse aplicativo é da empresa fulana. E a gente tem que ter um certificado digital dessa empresa para fazer a assinatura no código para que o código do aplicativo não seja adulterado e ele vá para a loja online adulterado. Então, os aplicativos que sobem na loja também são assinados por um outro tipo de certificado, que não é nem SSL, nem PJ, nem PF, é o CS, é o Code Sign. Samuel,
você que é o cara dos dados, como que você coleta os dados e transforma de forma simplificada as informações para quem vai utilizar? Então, a questão dos dados é uma questão profunda, né? A gente está acostumado a ver algumas imagens de dashboards, de relatórios e aquela complexidade toda de números, né? Parece um cockpit de uma nave espacial, né? Aquele monte de números ali. E aí a nossa ideia de trabalhar com dados é justamente a gente fazer o contrário, né? A gente precisa simplificar a informação para que a tomada de decisão seja mais fácil, né? Então, o Alexandre até falou sobre simplicidade, né? Aí tem uma frase que é atribuída a Leonardo da Vinci, também outros autores, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Porque tornar alguma coisa simples é difícil, né? Então a gente precisa de muito esforço naquilo. E a nossa ideia aqui é justamente essa, né? A gente coleta esses dados de alguns sistemas diferentes para a gente poder tirar insights, né? De uma forma fácil, prática, que você possa bater o olho e saber ali para onde está indo. E às vezes a gente pensa que isso é uma questão de alta gestão, de empresas focadas em performance, e não é, né? A análise de dados é uma coisa do dia a dia, né? O exemplo mesmo da gente fazer uma compra no site, provavelmente você comparou o preço desse produto com outro site, né? Às vezes tem até alguns sites, né, que comparam o preço para você ver o que está valendo mais a pena, o frete, esse aqui o frete é grátis, mas não é. Então, análise de dados é tudo isso, né? O nosso dia a dia. E acaba que quando a gente trabalha com isso, a gente fica com um olhar muito viciado, né? Então, você vai na padaria, você começa a ver ali um tipo de relacionamento entre os itens, entre os preços, e a gente começa a estudar isso. O nosso propósito aqui na Solute é deixar a vida do cliente mais fácil, né? A gente conseguir tomar decisões melhores, inclusive de produtos, né? A gente pode fazer análises para a gente ver viabilidade de produtos, ver qual produto que é melhor para o cliente, qual produto que tem uma usabilidade mais fácil, a gente conseguir acompanhar a jornada do cliente na emissão, né? Para a gente saber onde que a gente está tendo mais dificuldade, né? Ali na jornada do cliente. Então isso passa pela análise de dados. A gente está muito próximo do cliente de uma forma indireta, né? Assim, acaba que parece que não, mas na verdade estamos, né? Então, essa parte da experiência do usuário passa por nós, do desenvolvimento de produtos e também da tomada de decisão estratégica, né? Para que lado que nós estamos indo, para que lado que vale a pena investir, que não vale. Então, eu acho que a parte de dados está um pouquinho conectado com tudo aí, do cliente, do usuário comum, até a alta gestão, diretoria, como o Alexandre e o conselho. Isso é muito interessante que você falou, nunca fez tanto sentido na minha mente, porque assim, hoje as nossas decisões, elas precisam ser muito pautadas, e pautadas em dados mesmo. Por exemplo, você tem o seu negócio, você quer mudar o horário de atendimento, por exemplo. Como que você vai mudar o horário de atendimento sem saber quantos clientes estão logando naquele determinado horário? E isso o Samuel faz muito bem, que é trazer para nós esses dados para que a gente tome medidas para melhorar mesmo, melhorar a eficiência de atendimento, às vezes até um custo desnecessário que a gente tem, por exemplo, vamos deixar a operação até 22 horas lá. E às vezes cai um cliente só, e a gente precisa de ter esse embasamento em dados para entender onde a gente pode racionar um valor monetário aqui, ou onde que a gente pode investir mais valor. Então, isso é muito importante. E aí, Samuel, eu queria ouvir... Você quer falar alguma coisa, Leandro? Eu queria dizer uma coisa, assim, o trabalho do Samuel é um trabalho o tipo de trabalho que ele faz é um trabalho de bastidor, muito importante. As pessoas acham que dado é eu pegar uma planilha e subir no Power BI e ter um dashboard bonitinho. Mas isso é só a última milha. Quando você fala com muita propriedade que a gente precisa tomar as nossas decisões baseadas em dados, os dados em uma empresa, eles são dispersos. E eles não são simples de serem coletados. Então eu tenho que relacionar o dado que está lá no meu sistema de emissão, que é um dado que fala de número de emissão, com um dado financeiro que está no meu ERP, que é outro fornecedor, outra linguagem, outra base de dados. E eu preciso conectar isso com uma visão de um forecast comercial, que está em outra ferramenta, que é de uma empresa que trabalha... Com a própria operação. E aí eu preciso virar para a Isa e falar, Isa, além de tudo isso, lá na sua operação, como é que está agora, nesse momento? Então, assim... Esses dados são muito dispersos. O trabalho do Samuel é fazer tudo isso ficar fácil para ou ele, ou alguém da equipe dele, ou qualquer outra pessoa fazer aí sim
virar um dashboard final, né? Mas até que isso aconteça, é difícil. E aí é o trabalho dele, né? E aí ele é um engenheiro de dados, assim, altamente capaz e com... Deixa ele falar mais aí. E com ferramentas bem sofisticadas para tudo isso. Essa questão da simplicidade, né, das tarefas complexas, por isso que é tão bonito isso, né? Fala de sofisticação e simplicidade. Por quê? Todo esse trabalho que é feito por trás, né, que é a parte difícil, é para deixar a parte visual fácil, né? A parte que chega para todo mundo, né? Para nós também. Então, esse é o ponto, né? A gente pode pegar uma fábrica, né? Uma fábrica de operação, linha de produção normal, tem alguns engenheiros ali que eles estão ali para isso. Eles não estão ali para criar aqueles robôs cheios de fios que a gente vê naquelas linhas de produção de carro, por exemplo. Ao contrário, né? O engenheiro, ele trabalha tentando deixar as coisas o mais simples possível para que a gente ganhe agilidade, né? No nosso caso aqui, tomada de decisão. Então, esse é o nosso grande desafio. Trabalhar nesse background, automatizando esses processos, né? Deixando isso mais fácil, de uma forma simples, né? Que vai chegar aqui na ponta, mas sem perder também essa sofisticação do negócio. A gente tem que ter muita atenção ao que está acontecendo aqui na ponta e trabalhando muito forte por trás. A parte da operação mesmo é um ótimo exemplo disso. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas que a gente mudou o horário do café de meia dúzia de atendentes, né, de operadores, e a nossa taxa de retenção, por exemplo, melhorou. Porque a gente viu num gráfico, né, bem visual e bem simples, que aquele horário ali gerava uma fila, por exemplo, tinha um pico de ligações naquele horário. Então são coisas simples, mas que para a gente chegar nessa decisão simples, tem um monte de coisa rodando ali por trás, né? Inclusive com camadas e camadas de segurança para deixar isso simples. Então o impacto é muito grande e o trabalho que tem lá atrás também é muito grande, né? Verdade, Samuel. Inclusive, né, já deixando nossos agradecimentos para você. Agora, gente, vamos entrar num assunto que todo mundo quer saber. O que é a ferramenta CISAR? E onde que ela é aplicada? Quero ouvir de vocês que lidam diretamente com esse CRM. O CISAR, ele é até difícil, a gente chama ele de CRM, chama ele de ferramenta, mas o CISAR hoje ele é um ecossistema. Eu definiria ele assim. Em todos os níveis dele, desde os níveis tecnológicos até o nível que vocês trabalham todos os dias, ele é um ecossistema, ele é um conjunto de recursos que é usado por várias pessoas. Na sua essência, ele é a tela que o nosso agente de registro trabalha para fazer a emissão de certificados digitais, né? Seja na loja, seja na videoconferência. Ele é o sistema que ele tem ali quase 15 anos de desenvolvimento e melhorias constantes para ele ter toda a segurança e a capacidade de entrega que a gente precisa ter na Solute. Mas ele é outras coisas também. Então nós temos parte dele que faz o que a gente chama de PS-Bio, que é a parte da identificação biométrica. A gente tem módulos dele que se conectam com a Receita Federal. Hoje a nossa aprovação automática de PJ está batendo em 70%. Ou seja, 70% dos PJs nossos são aprovados em 2 minutos, por causa das conexões que os nossos sistemas fazem. O CISAR ele faz toda a parte de coleta biométrica, seja facial, seja digital, né? Então ele é um ecossistema. Mas o que é mais legal que está acontecendo hoje é que o CISAR está se movendo para cada vez mais na frente do usuário. Então hoje um cliente nosso consegue fazer, e eu faço isso porque eu testo, eu uso várias vezes, eu consigo fazer a emissão do meu certificado digital sozinho. Se eu tenho um Bird, o meu certificado em nuvem, eu entro no site e eu preencho os dados e eu emito meu certificado PJ. E eu recebo o meu e-mail de aprovação do meu certificado PJ sozinho, interagindo com o site. Ali eu estou interagindo com o CISAR, com esse grande ecossistema de solução, né? E não só para o cliente, mas a Solute ela tem uma preocupação muito grande de oferecer uma infraestrutura, ferramentas e suporte para dar eficiência para a nossa rede de parceiros.
Esses dias eu tava na praia e parei numa padariazinha muito charmosa na beira da praia. Charmosíssima. E o cara que fazia o pão artesanal, delicioso, ele também era o cara que me atendia no caixa e era o cara que me atendia no balcão. E tinha uma conversa muito agradável. Ali naquele pequeno negócio, diria até pitoresco, é bom que seja a mesma pessoa. É divertido que o cara que faz o pão é o cara do caixa, é o cara que conversa comigo. É um Cafelândia. Mas esses dias eu fui fazer uma videoconferência para fazer um cliente oculto. E eu vi que a pessoa que fez a videoconferência, a pessoa que me mandou o WhatsApp, que me fez ficar esperando 45 minutos para ser atendida, era a mesma pessoa. Aí já não dá certo, aí eu já não tenho escala. A Solute trabalha com escala. Então hoje, o CISA-R, e eu diria até na sua nova versão, né, no seu novo... não é bem um rebrand, mas no seu novo ecossistema que a gente está chamando de Veline, oferece para a nossa rede de parceiros também todo um sistema de gestão de filas de atendimento. Então hoje você pode, e você trabalha com isso todos os dias, você sabe que você no Veline consegue fazer gestão dos seus AGRs, das suas filas de videoconferência, você consegue distribuir a carga, você consegue ter dashboards, você consegue acompanhar a produtividade, você consegue dar eficiência para a sua empresa, você consegue dar eficiência para a sua operação e velocidade de resposta para o seu cliente. Então, o CISA-R é todo esse ecossistema de soluções. A gente ainda chama de CISA-R aquela tela que o AGR trabalha, mas hoje ele é muito mais um ecossistema. Cada vez mais a gente está migrando algumas funcionalidades para o Veline, cada vez mais a gente está migrando algumas coisas para os clientes, para que todo mundo fique mais ágil, mais rápido e mais eficiente. O nosso aplicativo também está ganhando novas versões, então muito do que é feito hoje no site já vai começar a ser feito no aplicativo, inclusive todo o processo de videoconferência e emissão de PJ. Então, o CISA-R hoje, ele diria que é muito mais a frase, hein? É muito mais uma atitude do que um sistema. É muito mais um ecossistema do que um sistema específico. Mas nós estamos falando de tudo aquilo que suporta a nossa operação de forma eficiente e ágil, tanto para os clientes quanto para os parceiros. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, do CISA-R é que é extremamente simples. Né? As falas que o Alexandre trouxe sobre ele próprio emitir o certificado dele, isso mostra o quanto é simples, né, e eficiente. Agora eu queria que você me contasse um pouquinho, né, alerta de spoiler, as novas mudanças que o CISA-R teve, ou que vai ter, para otimizar as rotinas de trabalho. Isso. A Solute, ela, na pandemia, ela inovou com a videoconferência. Né? Nós, na época, é uma das histórias que a gente conta aqui dentro, que em 2 semanas a gente tinha a primeira videoconferência da ICP Brasil. E foi realmente inovador. Agora nós estamos inovando mais uma vez. Estamos refazendo toda a nossa jornada de videoconferência, dando para o nosso cliente uma jornada moderna, dinâmica, eu diria até mais com um look and feel, com a cara mais divertida. A gente está incorporando algumas coisas bem legais, por exemplo, preenchimento automático de todos os dados. Tudo que a gente pode buscar em bases públicas, a gente busca para que o nosso cliente digite menos coisa. A gente está trazendo eficiência e segurança com a coleta biométrica, com liveness, ou seja, a gente tira a foto com prova de vida, eu não posso tirar foto de foto, então a gente contratamos um fornecedor que é um dos melhores do mundo para coleta de foto com prova de vida, e a gente só vai exigir envio de documentos quando for necessário. Então o nosso cliente também não vai precisar ficar enviando documentos, reenviando documento, caso não seja necessário. Tem todo o normativo da ICP Brasil que permite que a gente entregue para o nosso cliente uma jornada rápida e ágil toda essa... Assim que definitivamente é a melhor e mais moderna jornada de videoconferência da ICP Brasil. Ao mesmo tempo, a gente está entregando para os nossos parceiros o Veline, que vai permitir que ele faça toda a gestão da sua fila, inclusive distribuindo entre as ARs do mesmo grupo, caso seja um grupo maior, e dando total eficiência na alocação dos AGRs que fazem a videoconferência. Muito do trabalho que a gente mediu, e aí está aí o Samuel ajudando a gente a medir tudo. Então, muito do trabalho que a gente mede, que o AGR faz, a gente está dando eficiência para esse trabalho.
Então a gente está querendo reduzir substancialmente o tempo que os OGRs gastam na videoconferência e o tempo que o cliente passa também fazendo essa videoconferência. Legal, eu como supervisora da vídeo. Jordana, conta um pouquinho pra gente como que é para você utilizar a ferramenta do CISAR. Bom, o CISAR, para nós, ela é uma ferramenta muito consultiva, né? Então, ele é uma base de dados que a gente precisa para entender, principalmente sobre o produto que o cliente adquiriu e como ele já está ali para a nossa etapa. O cliente final, ele chega ali no suporte já com o certificado geralmente pronto para emissão e a gente dá o apoio para uso, o apoio no sentido de emissão, de instalação. Então, é após esse processo. Mas a gente precisa do CISAR para entender como que está a situação daquele certificado. Então, ele é um sistema base para que a gente tenha essas informações. Então, é ali que a gente vai consultar qual foi o e-mail que o cliente recebeu, aqueles dados, quando foi que ele fez aquele certificado, se o certificado dele está válido, a gente consegue consultar ali. Então, ele é a base para que a gente tenha essas informações que são cruciais para o nosso atendimento, entender sobre o produto do cliente e como a gente vai conseguir auxiliar ele a partir dali. O cliente entrou em contato, olha, preciso fazer a emissão do meu certificado, mas não recebi o e-mail. A gente vai ver, olha, você colocou tal endereço. Poxa, errei, realmente eu não estou mais acessando esse e-mail. Aí a gente já tem ali essa informação no CISAR. E é muito rápido, é muito prático, é muito simples do pessoal conseguir acessar essa informação que é necessária para o atendimento e também é necessária para que a gente tenha essa fluidez durante o processo. Né? Muitas vezes o cliente ele acessa ali, ele faz esse procedimento, a emissão online é um procedimento muito simples. Então, o cliente ele não precisa passar por um atendimento prévio para chegar na emissão online. Mas é com base no CISAR, porque essas informações vão para lá, que a gente tem ali a confirmação de que foi aprovado, o certificado está pronto para emissão. Em que passo agora a gente vai seguir com esse processo? Então, ele é a base realmente, é o que a gente tem ali para conseguir de informações e dar seguimento com esse cliente. Legal. Samuel, falando aí do seu departamento, você que é o cara dos dados, você usa alguma parte no seu trabalho do CISAR? Ah, com certeza. Hoje na Solute nós temos, para a gente poder começar a falar de dados, começar a mensurar os dados da Solute, nós temos hoje 3 pilares principais. Um deles é o CISAR, os outros 2 é o financeiro e a operação, porque aí a gente consegue saber quanto a gente está produzindo, quanto aquilo a gente tem de faturamento e quanto de operação eu estou gastando ali para fazer aquela venda, né? Então são os 3 pilares principais. O CISAR é peça fundamental, porque através do CISAR que a gente consegue entender como que está o nosso volume de aprovação, o nosso volume de emissão, as oportunidades que nós temos, inclusive para os nossos parceiros, né? A gente vem fazendo alguns estudos em relação a como nós podemos maximizar a produção do nosso parceiro, então a gente consegue pegar essa informação toda do CISAR. Inclusive a gente consegue medir no CISAR entre as datas de solicitação de um certificado, a aprovação daquele certificado, a emissão, enfim. Entre essas datas a gente consegue fazer acompanhamento, por exemplo, da jornada do cliente. Quanto tempo, né, aquele cliente está levando entre a aprovação e a emissão? Será que eu posso ajudar ele a fazer a emissão? Será que ele está tendo dificuldade? Né? Como que um determinado parceiro nosso vem performando ao longo dos meses? Como é que está o volume de aprovação, o volume de emissão, de solicitação deles? Será que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar? Né? Ou mesmo no comercial também. Então, os dados também do comercial a gente passa pelo CISAR, justamente para a gente entender como que está, o Alexandre falou do ecossistema, né? Como que está esse ecossistema mesmo, né? A gente consegue olhar várias partes diferentes ali do CISAR para a gente entender melhor como que está a saúde do nosso negócio, dos nossos parceiros e dos nossos clientes também, por que não, né? Muito legal, né? Esse bate-papo foi bem enriquecedor. Acredito que conseguiu tirar as dúvidas de vocês que estão aí em casa e as minhas também. Gostaria de agradecer, né, por esse espaço aqui e quero ouvir de vocês, meus convidados, nossos convidados, como que foi para vocês essa experiência de estar aqui, né, e falando um pouquinho sobre esses temas que são tão complexos, mas eu tenho certeza que nenhuma dúvida resta. Não, com certeza não, né? É sempre importante a gente ter esse contato, esse tipo de bate-papo justamente para esclarecer essas questões. Tem muitas coisas que para um é simples,
E quando a gente realmente vai falar com outra pessoa, para ela já é bem mais complexo. E quando a gente traz, principalmente esse tema, né? Como tirar essa dificuldade dos termos técnicos, né? Dessa parte, sistema, que é algo tão específico, como é realmente na prática, fica tudo realmente esclarecedor. Né? Olha, isso funciona da seguinte forma, o sistema, como o Alexandre falou, né? O CISAR, ele é um ecossistema, então tem várias outras questões ali que são atreladas, ele tem várias funcionalidades. Na prática, para quem usa, para quem conhece, se torna tudo muito mais claro. E às vezes é uma dúvida que fica até ali dentro, como se diz, olha, tenho uma dúvida, mas não sei ao certo se isso de fato é uma dúvida, e tudo fica esclarecido. Então, é muito bacana a gente ter essa troca, justamente para simplificar os processos, né? Para simplificar as coisas, simplificar a vida como um todo. Arrasou, garota. Alexandre? Gostei demais de ouvir a Jordana dando aula de SSL aqui pra gente. Bom demais ouvir a sua experiência junto ao nosso cliente. Falar de tecnologia é um prazer, né? Então, só tenho a agradecer. Foi excelente estar aqui, dividindo essas experiências e essas dúvidas com vocês. Muito legal. Diga aí, cara dos dados. É isso aí, gente. Agradeço a vocês aí. O bate-papo foi muito legal. Gostei de participar. Podem me convidar novamente, que eu estarei disponível para vocês. E essa questão da gente olhar para os dados, para a parte de segurança, para a parte de operação, eu acho interessante. Acho que toda criança tem o hobby de querer saber como as coisas são feitas, né? Eu nunca perdi esse hobby. Até hoje eu me pego, às vezes, vendo aqueles documentários mais inusitados. Como é feito o sorvete, como o carro é feito, como o navio é construído. Até hoje eu fico muito impressionado assistindo essas coisas, assim, como acontece. E acho que a ideia aqui é um pouco disso, né? Da gente entender o que tem por trás das camadas que nós não vemos. O que tem ali por trás do time de dados? O que tem por trás da operação? Por trás da segurança? Quais as camadas? Então, eu espero que todo mundo fique tão empolgado com essas camadas que a gente está abrindo agora, como eu fico quando eu descubro como alguma coisa é feita, né? O certificado, quando eu vim para a Solute, eu também descobri o que era o certificado e as camadas. Eu ainda estou aprendendo as camadas, né? Porque são muitas, mas é muito legal, é muito empolgante, né? A gente entender o que está por trás disso tudo e saber que tem gente trabalhando sério aqui para a gente ter um ambiente cada vez melhor, né? Então, é isso, pessoal. Obrigada a todos. E até o próximo episódio do SoluteCast. Tchau, tchau!